Uma distribuição BV Filmes. Em busca da Arca de Noé. Versão brasileira Áudio News. A narração do dilúvio em Gênesis sobre a Arca de Noé foi considerada por muitos como simples mitologia, apenas parte do folclore religioso. E esta ideia tem sido reforçada por declarações de alguns cientistas de que tal dilúvio não poderia ter ocorrido. Devido a afirmações como estas, muitas pessoas acreditam que a história toda é produto da imaginação de alguém ou um exagero de um acontecimento real. Isto, por sua vez, provoca uma descrença na ideia do julgamento também, pois se Deus não julgou o mundo na época de Noé, as pessoas presumem que ele não irá fazê-lo no futuro. Eu gostaria de apresentar a vocês uma pessoa que irá nos conduzir em uma viagem fascinante, com algumas informações que irão esclarecer este importante assunto. Jack Debner é produtor de filmes e biblicista. Há muitos anos ele vem reunindo informações sobre a passagem bíblica da Arca de Noé. Jack, de que modo você se envolveu neste projeto único? De uns tempos para cá, as pessoas têm manifestado sérias dúvidas a respeito da exatidão histórica e científica das Escrituras. Estas dúvidas são fundamentadas em aparentes contradições entre declarações de alguns cientistas e certas afirmações da Bíblia. Por mais de 3 décadas, eu venho pesquisando a inspiração da Bíblia. Tenho sido levado a acreditar que sua escrita foi divinamente guiada e as afirmações científicas e históricas são precisas e fidedignas. Há muitos exemplos que ilustram isso, mas as passagens da Arca de Noé e do Dilúvio são um excelente exemplo. Desde que comecei a filmar, tive vontade de produzir um filme que definisse e defendesse a inspiração da Bíblia. Então, há alguns anos, fui convidado a participar de uma expedição ao Monte Arará, produzindo um documentário que explorasse a possibilidade de a verdadeira Arca de Noé ainda existir naquele famoso monte da Turquia Oriental. Primeiramente, há diversas perguntas que precisam ser respondidas. E a questão do dilúvio? De onde veio toda aquela água? Em primeiro lugar, acho que não há como discutir o fato de que não existe umidade suficiente em nossa atmosfera nos dias de hoje para produzir um dilúvio do jeito que a Bíblia descreve. Mas isto não anula a credibilidade da Bíblia. A resposta a este dilema é muito simples. O mundo que existia antes do dilúvio era bem diferente do mundo que conhecemos hoje. Em Gênesis 1:7 consta: "E Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi." Nós aprendemos no versículo 20 que as aves deveriam voar na expansão, que significa atmosfera. Portanto, concluímos que antes do dilúvio, a Terra era rodeada por um envoltório de umidade, uma cobertura de vapor.
Considerando que atualmente nós temos só pequenas quantidades de umidade em nuvens espalhadas, no passado, evidentemente, havia um envoltório intenso de umidade rodeando completamente a Terra. As águas que se mantinham acima da Terra nesta cobertura eram as águas acima da expansão, descritas em Gênesis 1:7. As águas do oceano eram as águas abaixo da expansão, relatadas no mesmo verso. Agora, esta teoria é uma suposição totalmente aceitável, quando lembramos que existem mais 3 planetas em nosso sistema solar que possuem uma cobertura de nuvens semelhante. Atualmente, Júpiter, Saturno e Vênus. O peso da camada de nuvens de Vênus contribui para a pressão atmosférica, fazendo com que ela seja superior a 21 kg por centímetro quadrado. Ela aumenta a temperatura na superfície do planeta, chegando a 426 graus Celsius. A umidade na camada de nuvens da Terra seria a razão para uma grande quantidade de água presente na Terra hoje, a qual a ciência não consegue justificar. Isto é visto claramente em um mapa topográfico do fundo do mar. Os 152 metros superiores da água dos oceanos de nosso planeta são de origem recente. Agora, recente para nós quer dizer os últimos vários milhares de anos. Sabemos disto pelo que encontramos na plataforma continental. Em todos os continentes do mundo, a Terra inclina-se gradualmente em direção ao nível do mar e então prossegue até uma profundidade de 152 metros. Depois ela some nas fossas oceânicas. Há poucos milhares de anos, tudo isto era terra firme. Sabemos disto por causa do que encontramos lá. Por exemplo, encontramos rios de água doce, conchas de água doce, turfeiras de água doce, restos de árvores e restos de animais. Agora, se nós pegarmos metade da água recentemente adicionada aos oceanos e a colocarmos na atmosfera nesta camada de nuvens, seremos capazes de fazer suposições numéricas sobre as condições na Terra antes do dilúvio. A temperatura teria sido a mesma em todo o planeta, provavelmente em torno dos 32 graus. A camada de nuvens, então, teria produzido um efeito estufa. E isto teria tornado a Terra inteira em um paraíso tropical com uma densa folhagem em todo o globo. E o fato de fósseis de vegetação tropical terem sido encontrados em abundância na região norte do nosso planeta tende a confirmar nossa teoria. As narrações desta grande floresta verde, registradas em Gênesis 2, 5 e 6, estão relacionadas a este efeito estufa, pois não havia chovido nos dias anteriores ao dilúvio. A terra era regada por uma neblina, são as mesmas condições nos terrários que temos em nossas casas, onde as plantas são colocadas em um recipiente de vidro. Então, mesmo sem serem regadas, as plantas continuam a crescer. Este determinado frasco foi lacrado há mais de 2 anos e jamais alguma umidade foi adicionada. Outra condição presente abaixo da camada de nuvens seria uma alta pressão atmosférica. Esta provavelmente seria 6 vezes maior do que a que temos na Terra. Mas a vida teria sido realmente possível sob esta alta pressão? Recentes experiências em mergulho foram conduzidas com pressões no interior do sino de imersão em torno de 14 kg por centímetro quadrado. 4 homens passaram várias semanas sob essas condições sem qualquer indisposição. Descobriram que se você cortasse o seu dedo, ele cicatrizaria em um dia. Algumas experiências onde cirurgias têm sido realizadas em ambientes com pressão elevada resultaram em menos danos aos tecidos e uma cicatrização mais rápida. Outro efeito da camada de nuvens seria a proteção dos habitantes da Terra contra os nocivos raios cósmicos e solares. O principal efeito de tal radiação é o envelhecimento. A exposição indevida ao sol ou aos raios-x tende a envelhecer as pessoas mais rapidamente do que se estivessem protegidas. Médicos e enfermeiras que trabalham com raio-x vivem em média 5 anos a menos do que outros que trabalham na área médica. Esta proteção da camada de nuvens seria a razão da longa expectativa de vida dos que viveram antes do dilúvio, algo em torno de 1000 anos. Desta forma, encontramos respaldo científico para esta teoria sobre as condições da Terra antes do dilúvio. E esta teoria justificaria toda a água necessária para produzir um dilúvio nas proporções que o Gênesis descreve. Mas os aspectos físicos da Terra não são as únicas considerações. Foram os pensamentos e as ações perversas da humanidade que causaram o dilúvio. Este comportamento foi o resultado de determinadas circunstâncias que existiam sobre a Terra.
Primeiro, longas expectativas de vida. Segundo, a população era grande. Terceiro, existem indícios de que o conhecimento antes do dilúvio era mais avançado do que possamos imaginar. Quarto, a imoralidade e a violência aumentavam. Em quinto, a fé em Deus era praticamente inexistente. Deste modo, o palco está armado. O mundo físico possuía tremendas quantidades de água armazenadas que foram o instrumento do julgamento. As condições sociais e morais foram o motivo do julgamento. E Deus foi o iniciador do julgamento. Para operar transformação de tal intensidade a partir das condições antediluvianas, a ação divina seria necessária. O modo como o dilúvio começou não é muito claro, mas dois fatos distintos ocorreram. Gênesis 7:11 diz: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Reparem nos dois atos distintos que correspondem às duas condições da terra recém-criada. Havia as águas abaixo, que eram as fontes do grande abismo, isto é, os oceanos, que transbordavam sobre os continentes. E havia as águas acima, as comportas dos céus. Estas eram a camada de nuvens que chegava à terra em forma de chuva. Agora, como os oceanos cobriram os continentes, nós não sabemos. Mas encontramos bons indícios de que isto ocorreu. Esta é a opinião do Dr. Clifford Burdick, que é PhD em geologia. Existem várias evidências notáveis encontradas no Monte Ararat, que parecem indicar que a água, em certa época, chegou até mesmo a ultrapassar o topo do pico de 5.181 metros. Eu acho que uma das evidências mais notáveis é a presença de lava em almofada, a qual pode ser encontrada em toda a parte do monte, da base ao topo. Lava em almofada é a lava que foi despejada na água. Água fria, a qual esfria a lava, congelando-a rapidamente, e ela forma padrões de fraturas concêntricos, um círculo, semelhante à forma de uma almofada. Isto não é encontrado em outro basalto, exceto onde ele foi ejetado embaixo da água. Nós encontramos uma grande quantidade de lava em almofada em todo o Monte Ararat. Outra evidência que encontramos no Monte Ararat para o dilúvio de Noé é a presença de conglomerados. Conglomerados são rochas sedimentares cimentadas com partículas distintas de rochas que, na verdade, foram arredondadas ao rolar em correntezas. Eu as vi a 3.962 metros no Monte Ararat. Nós encontramos grandes pedaços de rocha que são arredondados, unidos a pedaços pequenos, formando um único bloco. E é isto que chamamos de conglomerado. É uma rocha sedimentar formada embaixo d'água. Eu acho que uma das mais espetaculares e talvez esclarecedoras evidências do dilúvio, de que as águas do dilúvio cobriram o monte, foi a descoberta que nós fizemos na parte ocidental do monte. Nós encontramos um imenso depósito salino de algumas centenas de metros de espessura em uma elevação de aproximadamente 1.828 metros. E nós entramos na caverna e coletamos amostras de belos cristais como este. Agora, isto foi formado, é claro, quando o oceano estava a 1.828 metros acima do nível atual. Então, algumas pessoas têm perguntado, isto não pode ter sido formado na água doce? De jeito nenhum, porque a água doce não conteria sal algum. Isto certamente veio do oceano, indicando que o oceano esteve em certa época acima daquele nível. E assim, eu acredito que as evidências estejam presentes não apenas no Monte Ararat, mas em todo o mundo, indicando que a Terra foi coberta por um grande dilúvio, como a Bíblia indica. Não foram só os oceanos que estiveram envolvidos no dilúvio. Houve também o colapso da camada de nuvens, originando a chuva que caiu por 40 dias e 40 noites. Mas o que fez com que as nuvens condensassem? Não se sabe com certeza, mas a maior possibilidade é a ação vulcânica. Nada parece esfriar a atmosfera da Terra como a erupção de um vulcão.
Quando Krakatoa, nas Índias Orientais Holandesas, entrou em erupção em 1883, lançou 3 milhas cúbicas de fumaça e cinzas na atmosfera. A temperatura em toda a Terra caiu vários graus. E o pôr do sol foi vermelho por meses e meses seguidos. Erupções simultâneas em diversos locais da Terra causariam uma queda tal na temperatura que faria a camada de nuvens inteira entrar em colapso sob a forma de chuva. É interessante notar que uma grossa camada de cinza vulcânica foi encontrada abaixo da calota glacial polar. Assim como os oceanos inundados, os continentes e a chuva caindo por 40 dias e 40 noites, o julgamento de Deus foi cumprido. A humanidade recebia o castigo pelo pecado. Agora, quais foram os resultados do dilúvio? Em primeiro lugar, houve afogamentos. Este era o propósito do dilúvio, a destruição de toda a vida aeróbia, especialmente o homem. Esta foi a maior catástrofe na história do mundo e foi ocasionada pelo pecado do homem e sua rebelião contra Deus. Mas este modo de julgamento jamais será repetido, pois, com o colapso da camada de nuvens, não haveria meio de repetir o acontecido. E, do mesmo modo, então, com a retirada da camada de nuvens, um arco-íris apareceria pela primeira vez na história. E este foi o símbolo escolhido por Deus de sua promessa. Nunca mais o mundo receberia como sentença tal dilúvio. Agora, é preciso deixar claro que não temos necessariamente de acreditar que o dilúvio aconteceu exatamente deste modo. O que estamos tentando mostrar é que o dilúvio foi cientificamente possível, pois muitos pensam que era totalmente impossível. Isto nos fornece uma alternativa plausível, que está em concordância com os dados científicos. Mas o dilúvio é só metade do problema. Nós também temos perguntas sobre a veracidade da arca. Ela existiu algum dia? E será que era grande o suficiente para transportar todas as espécies de animais? Há 2 áreas básicas de interesse. Primeiro, o tamanho real da arca. E segundo, a possibilidade intrigante de que, neste exato momento, ela ainda possa estar no Monte Arará. Há evidências que indicam que ela tem resistido durante todos esses milhares de anos. E isto é ainda mais notável quando nos damos conta do quão grande esta arca realmente era. Agora, a pergunta sobre a capacidade de a arca transportar todos os animais necessários para perpetuar todas as espécies é respondida simplesmente pela reconstrução da capacidade volumétrica da embarcação. Pedimos a um especialista que viesse hoje e fizesse isto. O Dr. John Whitcomb especializou-se no Antigo Testamento e escreveu diversos livros sobre o dilúvio e a arca. O Dr. Whitcomb descreverá para nós quão grande a arca era e qual a sua aparência. Ao contrário da opinião popular, a arca não era uma pequena embarcação com uma casinha no interior. Não temos registros de nenhuma embarcação maior do que a Arca de Noé até 1858 d.C., quando o Great Eastern foi construído na Inglaterra. Segundo a descrição da Bíblia, a arca provavelmente teria uma aparência semelhante a este modelo. Ela teria o formato de uma caixa ou ataúde, como a palavra original em hebraico indica. Admitindo um côvado de 45 centímetros, a arca teria 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Isto seria equivalente a um prédio de 4 andares com um quarteirão de comprimento, ou a metade do tamanho do transatlântico Queen Mary. A área total de seus 3 pavimentos ou níveis seria equivalente a 20 quadras de basquete. Ela possuía uma capacidade total de 39.643 metros cúbicos. Isto seria igual à capacidade de 522 vagões de carga modernos. Mas isto era suficiente para abrigar todos os animais? Pense na fantástica variedade de animais que povoam o mundo atualmente. Das menores espécies até as maiores espécies.
Foi calculado que o tamanho de uma ovelha é o tamanho médio de todos os animais terrestres aeróbios de hoje. Alguns animais são maiores, muitos são menores, mas seu tamanho médio é o de uma ovelha. Se nós tomarmos 2 ovelhas como representantes de cada espécie de animal hoje, poderíamos colocar todos eles em menos de 200 vagões de carga. Isto significa que a arca teria sido grande o bastante para carregar todos os animais aeróbios existentes no mundo de hoje, e mais, todos aqueles que existiram um dia e hoje estão extintos. É preciso lembrar que espécies não são o mesmo que variedades. Assim, provavelmente havia apenas 2 gatos e 2 cachorros na arca. Não 2 de cada variedade de gatos e cachorros. As variedades atuais são descendentes deles. E sobre a construção da arca? E onde a porta e a janela ficavam? A Bíblia afirma que a arca foi feita de madeira gopher. O que isto era exatamente não temos certeza, porque gopher não é a tradução da palavra, mas a forma em inglês da palavra hebraica gopher. Havia uma porta na lateral, provavelmente no 3º compartimento, com rampas para os 2 compartimentos inferiores. A janela não era uma abertura na parede com vidro, mas era provavelmente uma clarabóia, percorrendo a extensão do telhado como indicado pela palavra hebraica que pode ser traduzida por luz acima. Este é o único lugar em que a palavra ocorre no Antigo Testamento. Como pode ver, fizeram uma embarcação extremamente impermeável porque a água provavelmente chegou à metade da altura das laterais. Agora, qual teria sido a estabilidade deste design na turbulência do dilúvio, como foi previamente descrito? Um estudo foi elaborado sobre esta questão pelo Dr. Henry Morris, um especialista em hidrodinâmica. Eu e ele escrevemos um livro sobre o dilúvio do Gênesis. O Dr. Morris descobriu que o comprimento da arca lhe teria conferido estabilidade de uma ponta a outra. Fazendo um corte transversal, ele calculou o peso em função da flutuabilidade e descobriu que a arca poderia ter se adernado até 89 graus e ainda assim recuperar o equilíbrio. Então, a arca teria sido capaz de transportar todos os animais e resistir à turbulência de um dilúvio global. Nós não podemos, é claro, menosprezar a mão protetora de Deus, como indicado em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Obrigado, doutor. A questão que permanece é: esta grande embarcação de madeira poderia ter resistido durante milhares de anos naquele pico congelado? Vamos examinar as evidências históricas. Durante os últimos 4.000 anos, referências autênticas e frequentes têm sido feitas à existência da arca. A menção ao dilúvio mais antiga está na epopeia de Gilgamesh, na Babilônia. Os detalhes que estão registrados no livro de Gênesis são mais precisos. Também temos registros de peregrinos armênios que foram ao monte e levaram pedaços da arca com eles. Em 275 a.C., Berroz, um historiador babilônio, registrou que a arca estava no monte na sua época. Joséfo, historiador judeu, registra o mesmo em torno de 100 d.C. Alguns escritores da igreja primitiva também expressaram sua crença na arca em seu tempo. Então, durante a Idade Média, houve repetidas menções sobre a presença da arca que ainda estaria no Monte Arará. Mais de uma dúzia de referências históricas têm sido encontradas durante este período. Mas as descobertas mais importantes não seriam feitas antes da Idade Moderna. Em 1876, Sir James Bryce, da Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha, encontrou uma madeira muito antiga no alto do Monte Arará. Em 1883, o Chicago Tribune e o New York World noticiaram a verdadeira descoberta da arca por funcionários do governo turco que inspecionavam danos causados por terremotos no monte. 4 anos mais tarde, o príncipe Nouri, arquidiácono da igreja nestoriana, afirmou ter escalado o Monte Arará e descoberto ruínas da arca. Ele fracassou em seu esforço de levantar dinheiro suficiente para retirar a embarcação do monte. Então, em 1902 e 1904, um armênio com o nome de George Hagopian escalou o monte, descobriu a arca e explorou o seu interior. Antes de sua morte, ele orientou este artista em seu desenho da arca. Note como corresponde precisamente à descrição bíblica. Durante a Primeira Guerra Mundial, a arca foi novamente avistada, desta vez por soldados russos, sob o comando do coronel Alexander Koor. Quando o czar Nicolau ouviu a notícia,
mandou cientistas de volta ao monte para estudar a descoberta. Eles relataram ter encontrado a antiga nave, mas todas as fotos e desenhos desapareceram devido à Revolução Bolchevique na Rússia em 1917. Em 1953, George Green, um geólogo americano, fotografou a arca enquanto sobrevoava o Monte Ararat em um helicóptero. Suas fotos desapareceram quando ele foi assassinado na América do Sul, mas não antes de serem vistas por quase 200 pessoas. Uma delas era o Sr. Fred Drake. Embora não acreditasse na Bíblia em sua época, a visão das fotos foi tão convincente que ele se tornou cristão devido à força delas. Relembrando as fotos, o Sr. Drake registrou a posição da arca em uma saliência estreita, parcialmente coberta por neve e gelo. Fragmentos de madeira de aparência muito antiga foram encontrados no monte em 5 ocasiões distintas desde 1876. Uma das descobertas ocorreu em 1955, quando Fernand Navarre, um industrial francês e explorador amador, trouxe 3 grandes amostras para datação científica. En 1955, je suis parti. Em 1955, nós fizemos outra expedição ao Monte Ararat. E excursionando ao redor do monte, nós tivemos êxito em alcançar o local onde encontramos o que eu julgo ser as ruínas da arca. Nós descemos em uma fissura na geleira e chegamos às margens de um lago. Ao cavar este gelo, nós conseguimos extrair um pedaço de madeira de mais ou menos 1,5 metros de comprimento. Este pedaço e um outro no manto são tudo que restou após a realização de todos os testes. Reparem que este fragmento não é uma simples tábua. Ele foi talhado à mão. Reparem no ângulo reto. Você também irá notar o tom castanho escuro, o qual, segundo os cientistas, é devido à sua localização dentro da geleira. Eu mostrei a madeira aos cientistas em Bordeaux e eles mandaram fazer uma análise na Universidade de Madrid. Eu também mandei fazer testes na Universidade de Paris, assim como 4 ou 5 outras certificações. Nós também obtivemos um teste com carbono 14, feito na Universidade de Colômbia, e todos eles concordam que a madeira tem mais ou menos 5.000 anos. Apesar de estarmos impressionados com o valor das 5 descobertas, é realmente discutível que a madeira pudesse ser reconhecida como parte da arca. Mesmo que ela fosse precisamente datada, poderia ser apenas uma parte de um celeiro que flutuou no dilúvio e depois acomodou-se no monte quando a água baixou. Harry Cummings é um empresário do Novo México e participa da procura da Arca de Noé há muitos e muitos anos. Aqui está a sua avaliação sobre as descobertas de madeira no Monte Ararat. Nós nunca dissemos até onde o nosso grupo ou minha própria família, os que estão envolvidos no trabalho de pesquisa e aqueles, é claro, associados a mim, nós nunca dissemos que as pranchas encontradas no monte eram da Arca de Noé. Nós apenas dissemos que as pranchas encontradas no monte pareciam ser madeira de lei e talhadas à mão. E isto em um monte que não possui uma árvore, madeira de lei, pelo menos. Não existe tal madeira de lei em um raio de 160 quilômetros do monte. Mas nós jamais dissemos que tal pedaço de madeira ou tábua pertença à Arca de Noé. E não até, pelo menos, descobrirmos a Arca de Noé e concluirmos que a madeira da arca é igual àquelas que temos encontrado. O fato é que, com o passar dos anos, especialmente nos últimos 125 anos, a nave foi avistada cerca de 21 vezes, de acordo com as afirmações daqueles exploradores e expedições que estiveram lá. Há tábuas encontradas no Irã que têm resistido a todos os tipos de tempo, quente e frio, úmido e seco,
por 1000 anos mantendo-se em bom estado ao ar livre. Mas é claro, nós acreditamos que a calota glacial de 32 quilômetros do Monte Arará e os picos que se projetam dela e que são em número de 12, nós acreditamos que a nave será encontrada nesta área. Fragmentos de madeira encontrados em 1955 e 1969 não apresentaram uma datação consistente. Então, no verão de 1974, uma nova expedição foi ao Monte Arará para obter amostras de madeira e preservá-las cuidadosamente para a datação atômica. Nossa equipe de filmagem fazia parte daquela expedição quando ela chegou ao monte em julho. Os picos dos 2 vulcões erguem-se majestosamente sobre as planícies da Turquia Oriental. O Grande Arará eleva-se à altura de 5.170 metros e o Pequeno Arará, 3.924 metros. Há uma cobertura permanente de gelo no monte mais alto que tem uma área de 57 quilômetros quadrados. Em alguns locais, a geleira tem mais de 30 metros de espessura. Na maior parte do tempo, o pico do Arará fica coberto por nuvens devido à sua altura e à baixa temperatura da geleira. A subida do monte foi feita em sua maior parte a pé, com animais de carga transportando barracas, comida e equipamento. Nós subíamos cada vez mais alto sobre rochas soltas e escorregadias. No ar rarefeito, cada passo é trabalhoso. Subíamos ainda mais alto, seguindo nosso guia curdo. Mas estaríamos no monte certo? Alguns, no decorrer da história, têm tido sérias dúvidas sobre este pico em particular. Esta é a opinião do Dr. John Warwick Montgomery, líder da expedição de 1974. Eu estou no monte conhecido hoje como Agridag, o antigo Monte Arará. Nós estamos a 3.600 metros, uma altitude de aproximadamente 11.000 pés. A Rússia está à minha direita, a cerca de 16 quilômetros de distância, e o Irã à minha esquerda. Este é o monte onde, segundo a Bíblia, Noé desembarcou quando as águas do dilúvio baixaram. Desde o passado remoto, o povo do monte o considerava como aquele no qual a arca encalhou. Em 1972, o satélite de recursos terrestres fotografou o Monte Arará de uma altitude de 917 quilômetros. As fotos tiradas pelo satélite estão na biblioteca do satélite de recursos terrestres em Sioux Falls, Dakota do Sul. As imagens são geradas eletronicamente do mesmo modo que as imagens de televisão são produzidas. As fotos são tiradas de sinais transmitidos pelos satélites. Cada foto cobre uma área de 33.669 quilômetros quadrados. Mesmo assim, objetos do tamanho de 30 por 30 metros têm sido identificados. Estradas, por exemplo, aparecem como uma linha luminosa sem definição de detalhes. Aqui na foto do satélite estão os 2 picos do Monte Arará, o Grande e o Pequeno. Esta área estreita e escura no Grande Arará é uma fenda muito profunda, chamada de Garganta Ahora. Nesta garganta há uma formação retangular que é comprida e estreita. Estudos meticulosos mostram que esta é uma saliência de 304 metros de comprimento. Nesta saliência há uma formação de cor clara de aproximadamente 182 metros de extensão. Isto pode ser apenas parte da rocha ou poderia ser a Arca de Noé. No filme original, isto é muito sutil, mas quando os sinais são analisados por computador, que veem mais do que o olho humano, este objeto luminoso parece completamente diferente de outras substâncias no monte. Muitas vezes nos perguntam se as evidências indicam a existência da arca no Monte Arará. Por que simplesmente alguém não examina e resolve isto de uma vez? Há vários motivos. Primeiro, há um curto período por ano em que as condições meteorológicas permitem a procura. E até que a calota derreta, a arca permanecerá escondida na geleira. Segundo, existem motivos políticos e religiosos que tornam difícil obter uma autorização do governo. Difícil, se não impossível, obtê-la. Pequenas expedições como a nossa são autorizadas de tempos em tempos. Mas uma tentativa em larga escala não é possível neste momento. E seria necessário uma grande expedição com muitos equipamentos para realizar a tarefa. Agora,
A segunda evidência que comprova a história surgiu como resultado de nossos fervorosos pedidos de ajuda a Deus. Durante a reunião de material para este filme, soubemos de uma testemunha ocular que supostamente teria visto a arca. Jacob Radke, um russo de descendência alemã, nos relatou ter visto realmente a arca em 2 ocasiões distintas, quando era um soldado durante a Primeira Guerra. Nós passamos horas e horas conferindo várias vezes sua história, antes de gravarmos o seu testemunho. Eu tinha apenas 18 anos, quando fui convocado pelo Exército, onde nós tínhamos 3 meses de treinamento, e após nosso treinamento, penetramos na Rússia até o Cáucaso. E dali em diante, nós tínhamos de caminhar. Andávamos 2 dias e descansávamos, então 1. Nós caminhamos cerca de 3 semanas. Aí nós embarcamos naquele pequeno trem. E quando nós estávamos naquele trem, não havia vagão fechado. Exatamente como uma plataforma, sabe como é? Um vagão-plataforma. Diga-me, o trem era muito vagaroso? Sim, muito vagaroso. E quanto tempo realmente durou a viagem entre os 2 montes? Levou 1 semana para subir e 1 semana para descer. Alguém chamou a sua atenção para a arca enquanto viajava naquele trem? Sim, isso mesmo. O homem que conduzia aquele trem, ele apontou para que olhássemos a arca. Disse, vamos passar pelo Arará, e então nós todos poderemos ver a arca. E todos nós vimos. Bem, o trem era aberto, sabe? Vagões, plataformas. Qual era a aparência da arca? Bem, ela parecia com um grande celeiro de cor castanho escura, mas estava sobre um declive, uma ponta para cima e a outra para baixo. O senhor me entende? E qual era o seu formato? A ponta que se projetava tinha o formato em V. A outra ponta era larga, sabe? Alguma parte da arca projetava-se no interior da geleira? Sim, sim. Quantas pessoas estavam no trem quando o senhor viu a arca? Em torno de 500. E todas elas viram a arca? Sim, todas elas viram a arca. Porque era um trem aberto. Não tinha outro jeito. Depois disso, sabe, na base onde nós estávamos durante quase o ano inteiro, todos acreditavam e falavam sobre a arca. E a mesma coisa quando nós retornamos para a Rússia, nossa casa. Então o senhor viu a arca mais de uma vez? Só 2 vezes. Quando entramos na Turquia e na hora em que fomos embora. O senhor não poderia ter visto apenas uma grande rocha? Não, senhor. Não. E isto lhe diz alguma coisa sobre a verdade da Bíblia? A verdade, é? O dilúvio está na Bíblia e a arca foi construída e agora nós a vimos, sabe? O senhor tem absoluta certeza de que foi a arca que o senhor viu? Sim, senhor, eu tenho certeza. Era. Como eu posso renegá-la se eu a vi, eu acredito e eu a vi? Eu prefiro morrer do que renegá-la. E é por isso que eu estou contando ao senhor. Aos que têm questionado a confiabilidade do relato do Sr. Radke. Mas desde que o filmamos, encontramos 3 confirmações nas declarações do Coronel Corr, George Hagopian e James Bryce. Ficamos profundamente impressionados com a sinceridade do Sr. Radke quando ele disse ao seu filho, após a filmagem,
que agora poderia retornar à sua casa e morrer em paz. A sua narração sobre a Arca de Noé seria utilizada em um filme para falar às pessoas sobre a veracidade da Bíblia. Nós não apresentamos todos os dados disponíveis, mas achamos que há evidências suficientes para permitir uma conclusão positiva. Principalmente, nós temos tentado eliminar as chances de alguém dizer que isto não poderia ter ocorrido. Temos mostrado que foi possível e adicionado evidências para assinalar que ocorreu. Mas o que tudo isso significa para nós? Primeiro, deveria intensificar nossa fé na Bíblia, a Palavra de Deus. É um livro merecedor de nossa absoluta confiança. Segundo, o relato histórico deveria nos impressionar pela veracidade do julgamento. Um Deus justo que não poderia perdoar o pecado no tempo de Noé, não ignorará o pecado em nossa época. Jesus disse: "E assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem." Assim, Jesus comprova a autenticidade da narrativa de Noé e a relaciona à época de seu próprio retorno, quando as condições serão as mesmas que anterior ao dilúvio. O apóstolo Pedro também acreditou na história e mostrou que um julgamento no passado assegura um julgamento no futuro. Ele nos previne de que haveria alguns que iriam esquecer voluntariamente que Deus julgou o mundo antigo, destinando-nos toda aquela água segundo sua palavra. Agora Deus reserva-nos outro julgamento, desta vez pelo fogo. E para este julgamento precisamos nos preparar. Embora Deus tenha punido o homem pelo pecado, proporcionou também um meio de salvação, e este foi a arca. Mas era uma salvação pela fé. Aqueles da arca tiveram de crer e embarcar. E quando pensamos no julgamento no futuro, nossa salvação não está em uma arca de madeira, mas em uma pessoa. Jesus Cristo morreu para pagar por nossos pecados. E assim Ele próprio tornou-se a nossa arca da salvação. Mas precisamos entrar em seu caminho do mesmo modo que Noé entrou na arca, ou seja, crendo que Jesus morreu por nós e convidando-o a entrar em nossas vidas. Harry, eu oro para que todos os que tenham assistido a este filme recebam Jesus na primeira oportunidade. Obrigado, Jack. Oro por isto também. E eu estou certo de que existem muitos hoje que são como as pessoas do tempo de Noé. Na minha imaginação, eu posso ver os trabalhadores que Noé chamou para ajudá-lo na construção da arca. Deve ter havido ocasiões em que Noé os avisou sobre o julgamento. Mas suas pregações foram recebidas com risos e zombaria. Ninguém jamais tinha ouvido falar sobre um dilúvio e nunca tinha chovido. E um julgamento? Bem, se existisse um Deus, ele não lançaria sua ira sobre eles. Então Noé e os seus continuaram o seu trabalho no grande barco, enquanto os outros saíram para comer e beber e praticar os seus pecados sexuais. E depois brigar e matar uns aos outros. Todo o tempo eles mantiveram o julgamento afastado de suas mentes. E assim foi por 120 anos. Noé lealmente preveniu e as pessoas sempre zombando. E chegou o dia profético, quando Noé e sua família e todos os animais embarcaram em segurança e Deus fechou a porta. Não havia mais esperança. Então a terra tremeu e os oceanos começaram a inundar seus litorais. E pela primeira vez na história, começou a chover. Então aqueles que haviam debochado de Noé e ridicularizado seus avisos buscaram segurança nas terras mais altas, reuniram suas famílias e correram freneticamente de uma colina para outra, até que por fim não havia mais para onde ir. E suas mortes na água estavam prestes a ocorrer. Eles podiam buscar com os olhos na tempestade e ver a imensa arca transportando seus ocupantes em segurança. Que agonia e remorso devem ter se apossado de seus corações. Enquanto diziam para si mesmos: se ao menos eu tivesse acreditado, se ao menos eu tivesse obedecido, agora eu estaria salvo. Então as águas do julgamento os tragaram e desapareceram para sempre.
Eu não tenho dúvida de que muitos no futuro julgamento estarão na mesma situação. Eles terão ouvido o chamado de Cristo, mas o rejeitarão. E quando estiverem diante de Deus, dirão em seu íntimo: oh, se ao menos eu tivesse acreditado, se ao menos eu tivesse obedecido e recebido Cristo, eu estaria salvo hoje. Eu devo apressá-los a receber Cristo como seu Salvador, sua arca da salvação. Imediatamente. Façam isto antes que a porta se feche e não haja mais esperança. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.